A maioria das pessoas reclamam umas das outras e dos problemas do mundo, ressentidas por tudo não ser perfeito do jeito que gostariam que fosse, né? Mas a maioria também justifica os seus próprios erros e as suas reclamações, dizendo que já que nada e nem ninguém nesse mundo é perfeito, também não tem obrigação de ser, né? Realmente, nós estamos nesse mundo ainda imperfeito porque nós também somos imperfeitos. Ocorre, porém, que Deus não nos criou perfeitos, mas nos criou perfectíveis, ou seja, nos criou para, através do nosso próprio mérito, tornarmos-nos perfeitos. E é isso que importa, isso que é bacana. Mas muitos questionam a inteligência de Deus, perguntando por que Deus já não nos teria criado perfeitos, para evitar tanto aborrecimento, tanto trabalho para Ele mesmo e para nós também, principalmente, né? Só que essa resposta é meio difícil de se obter, mas o fato é que Deus deseja que nós sejamos bons e perfeitos pelo nosso próprio mérito. Assim como as pessoas que têm filhos também desejam que seus filhos cresçam na vida, que sejam esforçados, que sejam produtivos pelo seu próprio mérito e merecimento. Não é assim conosco? Se é assim com a gente, imagine com Deus, porque isso sim que é interessante, que é bacana. A gente lutar pelo nosso próprio progresso, não receber as coisas gratuitamente, porque nós não damos valor pelo que vem muito fácil, né? E a gente percebe facilmente a tendência à perfeição no mundo quando a gente observa a propensão ao talento em volta de nós, em tudo. Basta a gente prestar atenção, coisa que nem sempre a gente faz, mas preste atenção na delicadeza, na beleza da natureza, na perfeição da natureza, na perfeição do corpo humano, na inteligência de muitas pessoas que vem trazendo progresso ao mundo, né? A tecnologia, a medicina que está avançando dia a dia, pessoas com grande capacidade e talento artístico, que muitas vezes nós ficamos perplexos diante de tanto talento, de tanta beleza, pessoas trabalhando pelo bem social, pessoas altruístas, pessoas solidárias, né, fazendo essas coisas de maneira tão despreendida. E por aí vai. Nós somos perfectíveis, sim. Nós temos o conhecimento de que, excetuando Jesus, os grandes mestres que nos trazem exemplos, pessoas maravilhosas que passaram pelo mundo, também na sua maioria um dia erraram para depois se corrigirem e se aperfeiçoarem através do seu esforço, do seu despertamento. A misericórdia de Deus propicia a todos nós a oportunidade de reparo dos erros cometidos e o desenvolvimento dos nossos talentos, porque todos nós, sem exceção, possuímos talentos. Apenas que alguns ainda não descobriram isso. Mas o fato é que todos precisaremos cedo ou tarde descobrir. Essa é a nossa missão aqui no mundo. Os nossos talentos não foram concedidos a nós para ficarem guardados. Eles devem ser empregados a serviço nosso, do nosso bem e do bem do semelhante também, ao bem do progresso. E até a escola que Deus nos colocou para fazer esse trabalho, esse exercício que aprimora a nossa alma. Porque não tem graça nós fazermos as coisas apenas para nós. Sempre quando a gente tem algo bom, a gente não deseja dividir com as pessoas. Por isso nós temos os talentos, para dividirmos com o todo. Por isso, os cientistas, por exemplo, têm obrigação de colocar o seu talento para contribuir com a evolução do planeta, propiciando uma vida mais longa, saudável, confortável ao semelhante através das suas descobertas, do seu trabalho, né? As pessoas com inteligência maior têm por obrigação instruir as outras pessoas, tantas pessoas quanto puderem fazer isso. Senão sua inteligência fica limitada apenas aos seus interesses egoísticos. Isso não tem graça, isso não tem utilidade. Aqueles que têm talentos artísticos devem e sempre querem chamar a atenção das pessoas para as maravilhas da criação de Deus, incentivando o semelhante à apreciação do belo,
do sublime através da representação, da dança, da música, da pintura, da escultura e das demais formas de manifestação artística, não é? Já aqueles que possuem outras habilidades em trabalhos manuais, trabalhos de criação, seja em artesanato, seja na construção civil, na culinária, na estética, na saúde, nos trabalhos domésticos e todos os demais setores de trabalho da vida, todos têm por dever fazer o seu trabalho da melhor forma, com amor, com dedicação, de maneira mais bela, mais apreciável, mais produtiva possível, para assim contribuir com o conforto, com a beleza, com a saúde do seu semelhante. Para isso servem os dons. Todos temos o dever de fazer o nosso trabalho da melhor forma, com amor, com dedicação, de maneira mais apreciável, mais produtiva possível, para assim contribuir com o conforto, com o bem, com a beleza, com a saúde do nosso semelhante. Porque o que nós desejamos para nós devemos desejar para o outro também. Existe uma passagem evangélica que diz que não é lícito enterrar os dons e talentos egoisticamente e preguiçosamente. Todos conhecem a parábola dos talentos, que diz assim: não desperdice os dons que Deus lhe deu. Então, os talentos que cada um de nós possui correspondem aos dons que nós viemos adquirindo, que nós viemos acumulando desde vidas passadas, há muitas eras, né? Também os dons que despertam em nós nessa vida têm relação com as experiências que cada um de nós tem que vivenciar aqui. Então não importa qual é o dom, qual o tamanho dele, todos são importantes. Por isso mesmo na parábola, tanto o servo com 10 talentos quanto o servo com 4 receberam a mesma recompensa. O único que não recebeu nada foi aquele que enterrou os seus talentos, né? Porque o mais importante é o coração. E Deus se alegra de quem tem o coração pronto para servir, de quem tem boa vontade. E condena aquele que não tem, condena a preguiça, na realidade. Então é preciso que os nossos talentos, amealhados ao longo da nossa vida, da nossa jornada, sejam utilizados para o bem, né, de forma construtiva, em qualquer fase da nossa existência. É bom lembrarmos disso sempre. O grande problema da humanidade não é cometer erros e equívocos, mas é não ter predisposição para reconhecer os equívocos e repará-los. Esse é o nosso grande problema. Todos nós cometemos equívocos, mas todos temos talentos também, já revelados ou ainda por descobrir. O nosso talento é o meio que a gente dispõe para nos redimirmos de nossos erros perante nós mesmos, perante a consciência cósmica. A gente deve entender que a utilização dos nossos dons em favor da humanidade nos ajuda a nos redimirmos dos erros cometidos, aprimorando cada vez mais a nossa alma, refinando cada vez mais a nossa alma através do desenvolvimento do senso de união, de utilidade, da sensibilidade em relação ao todo. Se nós nos lembrássemos de vidas passadas, seria muito negativo. Nós teríamos muita dificuldade em conviver com a nossa própria culpa, em conviver com as pessoas que a vida nos trouxe, né, para junto de nós, aqui nessa vida, e nós sentiríamos muita dor e desenvolveríamos mais conflitos emocionais ainda, que iria nos impedir de vencer nessa encarnação, por conta do ódio, da culpa, da vergonha originados em vidas passadas, tendo em vista esses desajustes, né, esses erros cometidos em outras vidas. Resumindo, no processo reencarnatório, nós temos o esquecimento das vidas passadas, que é uma bondade que Deus teve para conosco, nos presenteia para nos ajudar nesta presente encarnação, a vencermos na vida. Também devido a isso, muitos de nós vai pensar, mas eu não sei o que eu devo fazer, não sei qual é o meu dom, para que serve a minha vida, ou acha que não tem dom algum. Mas isso é um ledo engano, porque Deus criou a todos nós a sua imagem e semelhança. Na essência, nós somos iguais e Ele não fez ninguém diferente,
Portanto, todos nós temos talentos, sim. E através desses nossos talentos, nós vamos descobrir em qual área da vida nós devemos agir com mais atenção e com mais afinco. O nosso talento é um indicativo de qual é a nossa tarefa, a nossa missão a cumprir. Isso em tudo, na vida pessoal, na sociedade, na família, no trabalho. Então nunca diga não sei qual é o meu, não tenho talento algum, ou que não sabe porque existe, somente porque ainda não sabe qual é a sua missão no mundo. A pergunta não deve ser por que você existe, mas para que você existe. Nós estamos sendo convidados diariamente a prestar atenção em nós mesmos, nos interiorizando, para dessa forma descobrirmos quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos talentos. Basta parar de olhar para fora e passar a olhar para dentro de si, conforme diz Carl Jung. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Então, a partir disso, nós devemos saber que estamos no meio certo, no contexto social adequado, na família e no local ideais para o nosso progresso e desenvolvimento. Nós estamos conforme devemos estar para nos desenvolvermos melhor. As dificuldades e os desafios da vida nos indicam o que nós devemos fazer, o que nós precisamos desenvolver para exercer o nosso talento. Muitas vezes é a paciência com as pessoas, com a família, outras vezes a disciplina que nós precisamos desenvolver e em todos os casos, com certeza, a boa vontade que nós precisamos ter. Mas o que todos podemos ter certeza é que o caminho para o acerto é acionar o bem em nós, a disposição para fazer o melhor em todas as situações, e os nossos talentos irão sempre nos auxiliar. Ninguém tem motivo para invejar outra pessoa, outros talentos, porque todos nós somos portadores de talentos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Só existe ainda quem não descobriu o seu talento. Isso é fantástico, deve nos empolgar, nos animar, porque afinal de contas todos nós somos seres capazes, todos somos feitos à semelhança de Deus e todos somos talentosos na realidade. Não nos esqueçamos que a vida nos apresenta todos os dias nova oportunidade de fazer o nosso melhor. A cada manhã nós temos essa nova oportunidade de corrigir, de acertar, de nos redimir, de trabalhar, de estudar, de perdoar, de pedir perdão, de descobrir novas coisas, novos caminhos, enfim, de exercer os dons que Deus nos deu e sermos gratos a Deus pela nova oportunidade a cada dia. Então se anime aí, comece a pensar para descobrir ainda hoje algum talento seu, comece a traçar novas metas, os meios de colocar o seu talento em prática o mais breve possível. Daí você vai ver a sua vida tomando um novo corpo, nova cor, novo sabor, né? Novos caminhos, verá possibilidades que não estava enxergando, e isso vai te motivar, te felicitar cada vez mais. Lembrando sempre que nós somos arquitetos da nossa vida, nós podemos construir o melhor sempre, ainda hoje, inclusive. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, deem seu joinha, compartilhem aí para ajudar o canal a crescer. Deixem aí seus comentários, perguntas, vamos aí interagir para melhorarmos cada vez mais. Fiquem bem, até a próxima.